Garoni, me fala dessa crise do Vasco. O que está acontecendo lá agora? Qual é o reflexo do empate em casa contra o Grêmio? Acho que é uma sequência, né? Acho que não só pelo empate, não um empate isolado, né? Acho que tudo que vem acontecendo no Vasco tinha, antes, talvez até na chegada do Diniz, uma confiança ainda interna muito grande no elenco. E a cada rodada, a cada jogo que vai passando, isso fica mais escancarado de que aquela declaração do Pedrinho, né, de que era um elenco de G8, é muito fora da realidade, né? Muito mais para um elenco de Z8, que é a realidade do Vasco o campeonato inteiro, do que a declaração de um elenco de G8, né? O Vasco não fez um jogo ruim contra o Grêmio, o Vasco fez um bom jogo contra o Grêmio, foram, se não me engano, 31 finalizações do Vasco na partida. O Grêmio foi para São Januário para empatar, para não ter jogo. Já conseguiu ali nos primeiros 15 minutos algumas transições e velocidade que poderiam ter, inclusive, saído na frente. O Vasco sofreu um pouquinho o contra-ataque do Grêmio nos primeiros 15 minutos, mas o Vasco depois conseguiu ajustar isso e jogou praticamente sozinho, assim. Teve o controle do jogo até grande parte da partida. Demorou para sair o gol. Chegou a fazer o gol no primeiro tempo, gol do Hugo Moura, foi anulado para mim corretamente. Um lance onde o Verratti acaba disputando a bola com o Wagner Leonardo ali. Não toca na bola, não chega a participar da jogada diretamente tocando na bola, mas acaba atrapalhando o Wagner Leonardo, estava impedido, e o juiz anula muito bem o lance. E aí depois o Vasco consegue fazer 1x0, tem bola na trave com o Verratti, consegue fazer 1x0 depois, já no segundo tempo, com o Lucas Freitas, mais um bate-rebate ali dentro da área, um cruzamento. O Vasco consegue fazer 1x0 e parecia que o Vasco ia conseguir uma vitória em São Januário, que seria fundamental para o time, para distanciar da zona de rebaixamento e para ganhar moral, independente do que vai acontecer amanhã, né? O Vasco já entra em campo amanhã, mais uma vez contra o Del Valle em São Januário, jogo da volta, perdeu por 4x0 na ida. Mas o Vasco, mais uma vez, deixou escapar pontos preciosos do Campeonato Brasileiro. O Vasco já havia feito 1x0 em cima do Vitória, por exemplo, jogando com 1 a mais e cedeu a virada ao Vitória. E agora o Vasco não cedeu uma virada ao Grêmio, mas quase tomou a virada, porque o Grêmio, numa falha ali, mais uma vez, uma sequência de erros defensivos do Vasco. PH escorrega, perde a bola, o João Vitor vai recuperar, escorrega, comete a falta. E aí é muito do caso do que eu falei até do Pedro, né? Que você olha assim, da mesma maneira que o Pedro entrou, eu falei, vai ter gol do Pedro no Fla-Flu, porque o roteiro tá escrito. No momento que o João Vitor escorregou e cometeu uma falta, eu falei, é aí que o Grêmio vai empatar o jogo. E foi exatamente nessa jogada, cruzamento, rebote ali, o jogador do Grêmio com total liberdade, e o Vasco, mesmo com os 10 jogadores posicionados dentro da área, ninguém marcando o jogador do Grêmio, uma deficiência antiga do Vasco, bem antes do Fernando Diniz, o Vasco deixando o jogador Gustavo Martins subir com liberdade e empatar em 1x1. Depois até o André Henrique, se eu não me engano, André Ricardo, acho que André Henrique, né, do Grêmio, quase mete esse golaço por cobertura, o que seria muito injusto com o que o Vasco fez no jogo, mas muito justo com a deficiência defensiva que o Vasco tem, principalmente na transição. E aí, no fim, o Vasco explorou muito a jogada aérea, e aí eu acho que teve um peso grande, não foi nesse lance não, mas tem 2 jogadas do Verratti que, para mim, esse é um deles, né? A arbitragem o VAR deveria ter chamado o árbitro para analisar, porque o Verratti e o Wagner Leonardo o jogo inteiro disputaram espaço nesse duelo mais físico, inclusive no lance que anulou o gol do Vasco. E para mim, 2 vezes o Verratti foi puxado dentro da área pelo Wagner Leonardo em lances onde o VAR sequer revisou, porque 10 segundos depois o Grêmio estava batendo tiro de meta, e acho que isso prejudicou o Vasco, porque o VAR deveria, no mínimo, ter chamado a arbitragem. Poderia até falar que não foi. Na minha visão, foi. Os 2 lances, para mim, o Verratti é claramente puxado, uma pelo braço, outra pela camisa, e o árbitro não marcou nada, sequer teve revisão. E o Vasco acabou empatando só em São Januário. Não que o erro de arbitragem justifique o Vasco empatar, mas explica. Porque um pênalti aos 40 do segundo tempo poderia ter definido a vitória do Vasco, num lance muito parecido, inclusive com a falta que o Verratti cometeu no Wagner Leonardo para anular o gol do Vasco. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A limitação do elenco existe, o trabalho do Diniz ainda não engrenou, está muito longe. O Diniz tem 10 jogos pelo Vasco, só 2 vitórias, se eu não estou enganado, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 36% de aproveitamento. Mas a arbitragem pesou ali na reta final, principalmente, não marcando ou sequer revisando o lance do Verratti, porque foram 5 minutos de revisão para anular o gol do Vasco. Os 2 lances do Verratti não tiveram revisão, 5 segundos depois o Grêmio estava batendo um tiro de meta e vida que segue. Mas o Vasco era o jogo não só para se afastar da zona de rebaixamento, mas era um jogo para o Vasco tentar ganhar um pouquinho de moral com o torcedor que mais uma vez esteve presente em São Januário. Não que precise vencer o Del Valle, que tem alguma esperança de vencer por 5x0 ou 4x0 e levar para pênalti, mas para recuperar a moral
para chegar na terça-feira, pelo menos amanhã, um pouquinho mais de confiança do seu torcedor e tentar engrenar na temporada, independente sul-americana, olhando muito mais brasileiro, que a luta do Vasco é contra o rebaixamento. Papa, tem que fazer 4-0 o Vasco amanhã. Amanhã, tá? Contra o Del Valle, já é amanhã. Cara, jogando isso, tá jogando... Não, eu vou falar uma coisa. Mas não fez um jogo nem tão ruim quanto o Grêmio. Não, eu sei. Mas olha só, o jogo de lá também, o Vasco sente muito a primeiro expulsão. baque, Né? O Vasco sente muito a expulsão. Você tá jogando na altitude, tá? Você tá jogando num local... não vou também pegar... O Flamengo foi... Tudo bem, era pandemia, o Flamengo... Não sei se perdeu deu de tempo. né? O Flamengo perdeu de 5, mas logo depois... Os jogadores... Não sei como... Dizem que no teste não pegou, mas logo depois do jogo, os jogadores todos apareceram positivo. É mesmo? Não Não lembrava lembra disso, essa história, não? Não. O Flamengo jogou... O Flamengo... Cara, foi um momento ali de pico. Tanto que o jogo da volta, com muitos desfalques no jogo da volta, inclusive. E o Flamengo devolveu positivo a para goleada. Covid, né? Por Covid, né? Ah, sim, entendi. Eu não tô falando... Não, achei que fosse gosto de falar. dopagem do time do Del Valle, isso que eu falei, não, Não, o deu Flamengo positivo perdeu com a quase... Covid. O Flamengo jogou com o time andando em campo, os jogadores já estavam mal. Sim. E aí no jogo de volta tem outros jogadores também. É perto daquela época que o Flamengo joga com o Palmeiras, que tem que utilizar Perde, a base não inteira. sei Não, quantos- empatou. Sim. Empatou Não, com o perde um Palmeiras. monte de jogador. Isso. E aí no jogo de volta o Flamengo, eles metem 5-0 lá, não é isso? Isso. Sim. E no jogo de volta o Flamengo mete 5-1, se não me engano. Eu não lembro. Foi Sei que 5x1 ou 4? Acho que foi 4x0. 4x0, o Flamengo goleia de volta. Mas o que eu tô falando é o seguinte, cara, começou a tomar gol lá, não tem jeito. Aí abre a porteira, Não. na altitude, se você E pra der mole, reverter é muito difícil. E você com um a menos, o Vasco com um a menos, Sim. né? Com 8 minutos de jogo, né? Eu não acho uma missão impossível. Eu acho que seria impossível se tivesse sido se o pênalti tivesse saído do gol e se aquele gol tivesse valido. 6-0, aí você esquecia. É, o Diniz Não, depois... seria 5. Seria 5. Não, eu digo se o gol Ah, tivesse sido sim, validado sim, e o pênalti tivesse entrado. Que nos últimos minutos o Vasco quase tomou 2 gols, que um foi anulado e o pênalti que ele salvou. Pra mim, E o ele jogo salvou de muito sábado, mais, né? o jogo de sábado já era algo pra você tentar dar um gás pra Reverter terça-feira, isso, entendeu? Pra chegar com moral. Claro, Depois claro. do empate com o Confiança. Grêmio, eu acho que o Vasco chega não desmotivado, mas chega até porque você Ainda não... sem a confiança que poderia ter Sim. conseguido. É isso, Sim. né? O Diniz, depois do jogo, falou: é muito difícil, mas é possível. Fizeram 4 lá, podemos fazer aqui. E assim, num cenário, você pensar de uma forma muito assim, pé no chão, claro que é dificílimo de pensar em 4-0. Mas o que é um 4-0? É você fazer um gol no primeiro tempo começar cedo, né? e de repente conseguir virar com 2-0. Aí muda muito, né? Se você vai pro intervalo com 2-0. Fala, pô, dá. Eu acho que a dois missão agora. do Vasco é abrir o placar e de repente fazer 2-0 no primeiro tempo. Aí muda completamente. Aí, de fato, aí você voltar pro segundo tempo com a missão de fazer 2 gols é muito, muito, muito diferente. E aí você tem a Então, torcida assim, apoiando, o jogador com confiança. Mas o Vasco tem que pensar em vencer, acho que o ponto é esse. E tem que ser o Vasco gol a tem que gol, ganhar. né? Não tem que fazer 4-0. Tem que começar a fazer Se o Vasco olhar que tem que fazer 5 para passar direto ou 4 para ir para pênalti, vai parecer tudo muito longe. Agora, se o Vasco entrar para ganhar, porque por mais que o Vasco não avance, o Vasco precisa ganhar. O Vasco precisa ganhar para questão de honra, questão de você retomar o apoio do torcedor, ou começar a retomar o apoio do torcedor, para você começar a ganhar moral, para você tentar devolver um 4-0. Você tem que pensar no 1-0 primeiro. Acho que o Vasco não tem muita escolha. Mas é um time que o Vasco está sofrendo muito defensivamente ainda. O Diniz corre risco, Garoni, se o Vasco perder amanhã com o Vojvoda no mercado, por exemplo? Eu acho que não, porque o Vojvoda acho que não aceitaria trabalhar no Vasco. Acho que o Vasco não teria esse cash para bancar. O Vojvoda está muito valorizado. O Vojvoda, acho que a tendência é ele... O Diniz ganha uma fortuna também, né, no Vasco. Sim, mas não sei Assim. se o Vojvoda ia aceitar. Tá. Acho que o Vojvoda não compraria o projeto Vasco nesse momento. Então, acho que assim, eu acho que ele não cairia, porque o Vasco está tendo muita dificuldade no mercado de maneira geral. A gente já viu empresário, inclusive, falando, questionando, né, dívidas abertamente. O Vasco não paga isso, tentou reduzir, inclusive o Vasco tentou reduzir o pagamento, uma dívida que tinha com um dos empresários, amortizar 90% da dívida. Então, assim, o Vasco no mercado está sem moral. Então, para você ir atrás de um treinador nesse momento, de alto nível, eu acho que o Vasco não tem essa bala toda, não. Eu acho que vai balançar se tomar mais uma goleada, por exemplo. Se tu chegar e tomar 4-0 em São Januário, o negócio vai ficar complicado. E se no Brasileiro mais uns 2, 3 jogos ele entrar no Z4, né? Continuar sem ganhar no Brasileiro, Sim. aí começa... E o Vasco está empatado com o Santos. Vai começar uma pressão enorme da torcida, né? A pressão já existe. A grande questão é qual é o caminho a seguir. A pressão do Vasco é contínua há pelo menos 25 anos. Mas eu digo, mas se entrar no Z4 e ficar mais uns 2, Sim. 3 jogos no Brasileiro sem ganhar, aí vai começar, a água vai começar a bater ali atrás, o Pedrinho vai começar a falar, não posso cair.
Porque já há dúvida em relação a tudo que se pensou sobre futebol. O próprio Pedrinho, acho que ele não tem mais convicção de tudo que ele imaginava que ele faria como presidente, que ele imaginava como futebol, inclusive como comentarista lá atrás, que ele já mudou a postura dele inúmeras vezes, inclusive na atitude de abrir o portão para deixar a torcida entrar em São Januário. Estava vendo um vídeo de 2 ou 3 declarações já dele, tá cedendo, falando exatamente que era contra a torcida no CT, para lá. Então, assim, eu acho que não há mais nenhuma convicção dentro do Vasco. Talvez o mínimo que se tenha hoje de convicção, não vou nem dizer convicção, mas o que ainda se assemelha ao que o Pedrinho falava anteriormente é a presença do Diniz à beira do gramado. Porque o Pedrinho sempre foi um grande fã do trabalho do Diniz. Mas o campo, é que a gente sempre fala aqui, a teoria é uma coisa, o papel aceita tudo, a teoria vale até o momento que você entra em campo. Agora, o campo até agora não correspondeu. É culpa só do Diniz? É óbvio que não. Há uma limitação do elenco, que a gente falava aqui, que o próprio Pedrinho falava, a convicção que ele tinha que era um elenco dia 8. E claramente não é um elenco dia 8. Ainda mais que ele perde mais uma vez o Adson, perde o Paia que saiu e não teve reposição, o Vasco não consegue se movimentar no mercado. Então, assim, é uma culpa, não é? O torcedor tem muito isso. A culpa é de quem? É do Pedrinho? É do Diniz? É do elenco? É coletiva. Porque uma coisa está ligada à outra. Quem escolhe o treinador é o presidente, quem escolhe o elenco passa pelo treinador, passa pela comissão técnica, passa pelo diretor técnico, que é o Felipe. Então, assim, uma coisa está ligada à outra, né? Não é só tirando um, mudando uma coisa. Então, o Vasco vive um momento, mais um, de incerteza para variar em uma temporada.